Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu quero montar um esboço de pregação juntamente com você, com o tema Jesus acalma a tempestade. É um texto muito conhecido e eu gosto muito de utilizar todos os versículos complementares. Nós encontramos Jesus apaziguando a tempestade, tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas. Em Marcos se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27, e Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25. Eu gosto sempre de olhar esses textos que estão conectados, porque eles nos mostram riquezas de detalhes, eles se complementam. Cada um deste texto tem uma particularidade, por isso a importância de nós analisarmos cada um deles. Na introdução desse esboço de pregação, nós podemos frisar 3 pontos muito importantes. O primeiro, que Deus tem o controle de todas as situações da nossa vida, até mesmo aquelas que parecem sair do nosso controle, está no controle de Deus. Deus está com o controle de todas as situações. Segundo, que Jesus ele age no momento certo em nosso favor. Ainda que pareça que nós não vamos suportar, Deus ele sabe a maneira certa e o tempo certo de agir em nossa vida. E ainda nessa introdução, o terceiro ponto, e que nas tempestades da vida, nós temos a oportunidade de termos experiências com Jesus. Em meio às dores, às aflições desta vida, nós podemos então ter a presença de Jesus manifesta em nossa vida. E através deste texto, nós queremos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira lição: ter Jesus no nosso barco não significa ausência de provações. No mundo nós vamos enfrentar tribulações, nós teremos aflições. Isto Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus nos chama para ser cristãos, ele não mente para nós. Ele nos revela que nós vamos continuar enfrentando algumas situações, porém, ele está conosco. Em Lucas capítulo 8, versículo 23, a Bíblia vai dizer que o barco estava cheio de água e eles estavam em perigo. Mesmo estando com Jesus, havia um risco para eles. Porém, aqui a grande chave da nossa fé, o que está escrito em Isaías 43, versículo 2, que é uma promessa de que quando nós passarmos pelas águas, o Senhor estará junto. Veja que o texto diz: quando passarem pelas águas, Jesus nos dá certeza que em algum momento da nossa vida nós iremos enfrentar aflições. Em um momento da nossa vida, nós iremos enfrentar as dificuldades. Mas ainda o versículo 2 de Isaías capítulo 43 diz que quando nós passarmos pelos rios, eles não te submergerão. Jesus, ele nos dá promessa que ele estará conosco em qualquer situação. E em segundo lugar, que é a nossa segunda lição, em meio ao medo, clame a Cristo. Há pessoas que se desesperam nos momentos mais difíceis da vida. Mas quando nós olhamos para os discípulos, eles sabiam quem estava com ele no barco. Mesmo diante do medo, eles sabiam a quem deveriam clamar. Eles precisavam da ajuda de Jesus. Então eles vão até Jesus e clamam para que Jesus acorde e fizesse algo para mudar aquela situação. Em Provérbios capítulo 18, versículo 41, a Bíblia vai nos dizer que torre forte é o Senhor, e para ela correrá o justo. O justo, quando está passando as dificuldades da vida, quando está enfrentando as tempestades que se levantam, o justo tem um lugar seguro, aonde ele encontra segurança, onde ele encontra proteção. Quando as águas se levantam, a Bíblia vai dizer que as ondas se levantavam e entravam no barco. Isso colocava medo, colocava em perigo, mas eles, então, diante do medo, eles vão até a pessoa certa, eles vão até a Jesus. E em Mateus capítulo 8, versículo 25, diante da tempestade, eles se aproximam de Cristo. Eles sabiam que sem Cristo eles iriam perecer naquele momento. Há muitas pessoas que nos momentos da tempestade da vida acabam tomando uma decisão errada.
Elas se afastam de Jesus em vez de se aproximar dele. Quando nós enfrentamos as dificuldades, quando as tempestades se levantarem, saiba de algo, você precisa se aproximar de Jesus. Aqueles que estão ouvindo este esboço de pregação no momento que você está pregando, você precisa levar essas pessoas a entenderem que afastar-se de Jesus, elas não irão resolver os seus problemas, que sem Jesus elas irão perecer, que sem Jesus a vida delas irão de mal a pior. Muitas pessoas buscam refúgio em outros lugares, mas não adianta buscar refúgio em outros lugares, em outras religiões, em outras situações na qual elas possam confiar. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades da vida, nós precisamos nos lembrar do que está escrito em Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. Aquele que olha para a tempestade perece. Aquele que olha para o vento perece. Aquele que olha para as águas entrando no seu barco perece. Mas aquele que olha para Jesus é salvo. Aquele que olha para Jesus, ele encontra a fé necessária para prosseguir. Aquele que olha para Jesus em meio às tempestades, ele experimenta o agir de Deus em seu favor. Em terceiro lugar, as provações desta vida, elas servem de oportunidade para nós exercitarmos a nossa fé. Nos momentos bons dessa vida, nós tendemos a negligenciar a oração, negligenciar a vida com Deus, negligenciar a nossa vida espiritual. E Jesus chega em Mateus capítulo 8, versículo 6, dizendo que eles eram homens de pequena fé. Quantos milagres eles já estavam vivendo, a provisão de pão, a multiplicação dos pães e peixes, grandes sinais, grandes maravilhas, eles estavam junto com Jesus, mas bastou chegar aquela tempestade e logo a sua fé reprimiu, logo a sua fé deu um passo atrás. É nos momentos de tempestade que nós devemos tomar uma atitude de fé, é nos momentos de aflição da nossa vida, de angústia da nossa alma, que a nossa fé tem a oportunidade de ser exercitada. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que é um texto que particularmente eu gosto muito, porque nos ensina que todas as provações que elas chegam até nós podemos suportar. Elas são provações terrenas, e junto com as provações também vem o escape. Jesus estava com eles naquele barco. Jesus havia dado uma ordem: vamos chegar ao outro lado. Você precisa frisar neste esboço de pregação que quando Jesus ele nos dá uma direção, ele está conosco. E ainda que pareça que nós não vamos chegar do outro lado, a presença de Jesus no barco irá fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus ele conhece a nossa estrutura. No Salmo 103, verso 14, vai dizer que Jesus ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Jesus sabia o limite que aqueles discípulos naquele barco poderiam suportar. Jesus sabia até onde eles poderiam viver naquele momento. Então você precisa mostrar às pessoas que estão te ouvindo que Jesus conhece elas, que Jesus sabe que elas podem suportar um pouco mais. Elas precisam acreditar que Jesus, estando no barco, as tempestades desta vida podem ser vencidas. Em Marcos capítulo 4, versículo 38, os discípulos, eles indagam Jesus dizendo: Jesus, não te importa que nós venhamos perecer? Olha o pensamento dos discípulos, e esse pensamento muitas vezes é o nosso. Infelizmente, nos momentos da dificuldade, nós tendemos a pensar que Jesus não está conosco. Mas quem estava no barco? Quem tinha dado a ordem que eles deveriam chegar ao outro lado? A vontade de Jesus não era que eles perecessem, era que eles exercitassem a sua fé. Jesus estava no barco, eles não estavam sozinhos. Tudo o que eles precisavam fazer é crer. E para concluir esse esboço de pregação, nós podemos fechar com a seguinte frase: Jesus sempre está disposto a acalmar as tempestades da vida. Qual é a situação que as pessoas que estão ouvindo estão vivendo?
qual é a situação ou aquilo que está passando no coração, qual é a dificuldade que está enfrentando. Nós precisamos nos lembrar que após as tempestades desta vida, nós viveremos grandes bonanças. Jesus, quando ele se levanta naquele barco, ele manda o vento se aquietar, o mar se aquietar, e há uma grande bonança, porque todas as tempestades, um dia elas irão cessar. E ainda que as tempestades não cessem enquanto nós estamos neste mundo, lá na glória, quando nós fecharmos os olhos para este mundo, então nós desfrutaremos de uma paz eterna. Jesus, ele irá fazer essas tempestades da vida acabar, ainda que não seja muitas vezes neste mundo, mas quando nós chegarmos na eternidade nos céus com ele, lá nós teremos a paz que o nosso coração necessita. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos novos vídeos toda segunda, todas as quartas e todos os sábados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitindo.